Esse evangelho de hoje, ele é muito bonito, muito próprio para o tempo da quaresma que nós estamos vivenciando. Eu vou assim anunciá-lo. É um evangelho longo, ao mesmo tempo que eu vou anunciando, dando uma parada. E vamos fazer uma pequena reflexão sobre o evangelho. Evangelho de Mateus 25, de 31 a 46. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, está falando já do futuro, do julgamento final, né, da parousia, acompanhado de todos os anjos, veja o sentido de julgamento aqui. Então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e é de julgamento mesmo, né? E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Primeira pergunta: nós queremos ser ovelhas ou cabritos? Tem uma diferença grande nesse evangelho. E colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Vinde aqueles que fazem o bem, chamados benditos, queridos de Deus, porque o reino que Deus Pai preparou é de vocês. As pessoas boas, né? Que no mundo praticaram o bem. Esse é o julgamento de Deus, né? Pois eu estava com fome, vocês me deram de comer. Então ele começa a elencar aqui as boas ações desses que eles chamam de benditos. Estava com fome, me desse de comer. Eu estava com sede, me desse de beber. Eu era estrangeiro, me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Estava doente e cuidastes de mim. Estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro, te acolhemos? Quando foi que te vimos doente ou preso, fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizesse isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizesse. Então veja, a grande dificuldade de entendimento que nós temos é justamente nessa linha do evangelho. Para agradar a Deus, segundo esse evangelho, nós temos que agir conforme os benditos de Deus. Como diz o evangelho, benditos de Deus são queridos de Deus, porque fazem a vontade de Deus para o reino, para receberem o quê? Dinheiro? Não, o reino. Um reino diferente, de justiça, de paz, de amor. Então, quando foi que fizemos isso ao Senhor? Ele disse: quando vocês fizeram o menor dos menores. Ele tem um pernilongo aí, né, que fica picando muita gente, dizendo que a igreja fala só de pobre, agora na campanha da fraternidade, usando expressões assim absurdas, né, para justificar as suas opiniões contra a campanha, que a campanha nada mais é do que uma expressão, só a Igreja do Brasil que tem, na quaresma, para refletirmos sobre exatamente isso, né? Vivemos uma sociedade que tem bastante gente com dificuldades, que come pouco, se come no almoço, não come na janta, tem restrições alimentares, podem comer melhor, não come, porque não tem condições. Num país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Acho que perde somente para a China em alguns quesitos só, porque o Brasil é um dos maiores produtores de alimento no mundo, e nós vemos milhões de pessoas com restrições e um bom número de pessoas passando fome. Então vamos assim pensar um pouco. Benditos de Deus são aqueles que não deixam as pessoas passarem fome e vão ao encontro delas.
Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, os cabritinhos, né? Afastai-vos de mim, malditos. Ele chama de malditos. Um lado é benditos, os cabritos aqui são os malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo, para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede, não me deste de beber. Eu era estrangeiro, não me recebeste em casa. Estava nu e não me vestisse. Eu estava doente na prisão, não foste me visitar. Totalmente contrário. Se o bendito fez tudo isso de bom, o maldito aqui, os cabritos, né? Separar o cordeiro do cabrito, os cabritinhos aqui são julgados como sendo aqueles que não fizeram a vontade de Deus. E geralmente são pessoas que têm um discurso muito bonito, viu? Discurso bonito, elencado, né? Articulado para justificar a postura contra os pobres. É interessante isso. Aí perguntaram a ele, Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, doente ou nu, e não te servimos? Então o rei vai responder aos malditos, que ele chama aqui. Em verdade eu vos digo todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeste. Lembrava esse evangelho hoje de manhã, conversando com o Frei, como esse evangelho é forte demais, né? Me lembro de vários momentos de infortúnios, quando anunciei esse evangelho, de pessoas que vieram reclamar que a igreja estava sendo bastante rígida. Eu falei, não é a igreja que está sendo rígida, quem está falando aqui é Jesus Cristo. Eu não posso aceitar só metade da palavra de Jesus só porque me convém, a outra metade eu jogo fora, não. É tudo. Mateus 25 é um resumo de como deve ser as nossas ações no tempo da quaresma. É só você ouvir de novo aqui, você vai saber o que é que Jesus quer de nós. Afinal, eu diria, você quer ser a ovelha amada por Deus ou o cabritinho, né? Que não é amado por Deus. E aqui não estou falando do animalzinho, não, a expressão, né? Ovelha de um lado, cabrito do outro. Está aqui no final, lembrando que aqui está dizendo no comecinho assim, Deus separará as ovelhas dos cabritos. As ovelhas são aquelas que seguem Jesus. Os cabritos são aqueles que fazem tudo o contrário do que Jesus manda. Da minha parte, eu te desejo um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. À noite temos aí um momento de oração da campanha da fraternidade. Beijo no seu coração, fique em paz. Tchau. Abraço.